Então eu vou começar contando a história de como a Umbanda, rapidinho, eu vou dar uma resumida, né? Como que a Umbanda surgiu aqui no Brasil, para a gente entender a beleza dessa caminhada, né? Então eu quero convidar vocês a fazer uma viagem no tempo e a gente vai lá para 1908, lá no Rio de Janeiro. Então eu quero que vocês imaginem um rapaz de 17 anos, né? Cheio de sonhos, cheio de metas. Esse rapaz, ele é o Zélio Fernandinho de Moraes. Com 17 anos, na época, né, de 1908, os rapazes estavam ingressando na Marinha. E ele também iria fazer parte, ele também ia ingressar. Aí o que aconteceu? Ele começou a sentir umas paralisias de repente. Ele caía, sentia umas paralisias e começava a falar de um jeito diferente, como se fosse uma pessoa mais velha. Aí os pais ficaram super preocupados, como qualquer pai e mãe, né? Aí levaram ele a vários lugares, a vários médicos, e ninguém achava que ele tinha. E ele continuava falando coisas sem nexo e tendo as paralisias. Aí o médico da família falou para os pais: olha, isso que o Zélio tem não é normal. Você vai ter que levar ele para fazer um exorcismo, porque ele está com alguma coisa ruim. E os pais desesperados, ficaram mais desesperados ainda, né? Ficaram sabendo de uma federação kardecista lá no Rio de Janeiro, lá em Niterói. Aí eles foram lá. Chegando lá, eles convidaram o Zélio a participar da mesa. Falou assim: ó, vem aqui dia tal que a gente vai ver o que está acontecendo. Aí eles foram, os pais de Zélio, e ele foi convidado a participar da mesa da Federação Kardecista. Era uma sessão espírita, né? Aí quando ele chegou lá, ele sentou na mesa e estava no meio da sessão. O Zélio se levanta e vai até um jardim que tinha lá na Federação e colhe uma rosa branca e leva e coloca na mesa. Então todos os médios assustam, né? Nunca aconteceu uma coisa dessa. E um dos médios, ele pede o espírito que estava com o Zélio para se manifestar. Se manifeste o espírito. Aí ele disse que ele era um caboclo, um indígena, né? Aí ele falou: mas eu vejo você com vestes de padre, né? O médico falou para ele. Aí ele falou: sim, eu fui padre numa outra existência minha, né? Eu fui perseguido. E ele, nessa outra vida dele, né, ele era chamado de Gabriel Malagrida. Isso foi em 1761. Ele foi perseguido, foi acusado de bruxaria e foi queimado na fogueira. Mas depois disso ele fala que Deus concedeu para ele, né, a maravilhosa oportunidade de vir como indígena, como um caboclo. E nisso, quando ele fala isso, alguns médios da mesa que estava lá na federação começam a receber espíritos de pretos velhos e de caboclos. E o dirigente fica bravo. Ele adverte, né? Os médios falam para eles: porque vocês não podem dar passagem para espíritos tão atrasados, né? Aí ele vê, né, os espíritos, os médios, né, incorporando com pretos velhos e caboclo, e fica xingando. Vocês não podem dar passagem para espíritos tão atrasados. Aí eu vou ler para não falar nada errado, né? A resposta do caboclo que estava com Zélio: se julgam atrasados os espíritos de pretos e índios, devo dizer que amanhã estarei na casa desse aparelho para iniciar um culto em que esses irmãos possam dar a sua mensagem e cumprir a missão que o plano espiritual lhes confiou. Será uma religião que falará aos humildes, onde não haverá distinção de cor, raça ou condição social. Aí o dirigente falou: qual que é o seu nome, espírito? E ele selou a nossa história, a história da Umbanda, dizendo: se querem um nome, que seja Caboclo das 7 Encruzilhadas, porque para mim não haverá caminhos fechados.
E foi no dia 15 de novembro de 1908 que nascia oficialmente a Umbanda no Brasil.